Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco, digamos assim, rapidamente sobre o Embi, né? E a mídia local que você pode ter aí na sua residência, certo? Sem depender do streaming online, né? Sendo que até nesses tempos está ficando cada vez mais caro, né? Digamos assim, alguns termos aí pela internet, a bostificação, né, dos serviços e também a alta de valores, né? Então não tá fácil aí pra gente, né? Aí decidi gravar um vídeo sobre o Embi, né? Para você ter suas mídias, até mesmo suas coleções, vídeos caseiros também dá para usar, né? Então ele serve para várias coisas, suas músicas também, organização, um player aí local, né? De música. E também, né? Temos vários vídeos aqui no canal sobre a reaproveitamento de peças, né? Você pode pegar aquele Celeron. Esse projeto é perfeito para você colocar aquele Celeron que nunca prestou para nada, né? Convenhamos, né? Aquele Celeron antigo que é 775, né, socket, que não serve para nada, que não roda nada, te garanto que para isso ele vai servir. Ainda mais se você instalar um Linux nele, colocar um Casa OS, você vai conseguir fazer aí um bom servidor de streaming, tá? E ele vai conseguir fazer a codificação de ali do vídeo, né? Fazer uma transmissão, vai usar 100%, vai usar 100%, mas não vai travar, vai funcionar perfeitamente. Ainda mais se você partir para o lado do Linux ali, melhor ainda. Eu tô falando daqueles celulares bem antigos, né? Aqueles bem fraquinhos ali, 1.8, aqueles também, o Atom, né? O Atom também dá conta desse recado, né? Então, só uma ideia aí, né? Então, eu vou mostrar o Embi, mas temos outros aí concorrente dele, né? Tem o Jellyfin e tem o Plex. Cada um funciona são parecidos, né? O, o Embi, o Jellyfin e o Plex funcionam a mesma proposta, né? Porém, vou mostrar só o Embi hoje. Quem sabe outro vídeo a gente grava em relação ao Jellyfin, né? Mas sem mais delongas, na internet, você pesquisando, você vai encontrar o site aqui do Embi, tá? Então a gente vai entrar. Aí o que você vai fazer? Você vai escolher a sua plataforma que você quer instalar, né? Windows, Linux, então você vai aqui na aba Download do Embi e aí você escolhe o seu sistema operacional. Olha como tem bastante suporte, né? Uns não gostam do Embi, falam que ele é limitado, né? Que ele tem um Premier, tem funções lá bloqueadas, né? Não sei se o Jellyfin é aberto, né? Para mim que é meio igual para igual, né? O Jellyfin, digamos que ele é um pouco mais liberado, né? Funciona um pouco diferente, mas no final é praticamente a mesma coisa, né? Eu vou mostrar de duas formas, tá? O Linux não tem muito segredo, aqui os comandos são bem básicos. Aqui se você tem tipo Debian, então você vai usar esse daqui, ó, tá? Mesmo Ubuntu, mesma coisa. Se você tem algum derivado com processador diferente, daí você usa o do processador diferenciado aqui, né? Certo? Mas o Linux padrão seria isso daqui, né? Certo? Então você vai usar no Debian esses comandos aqui. Você vai baixar, né? Você pode usar o comando wget lá no Linux e baixar o pacote e depois fazer a instalação com esse comando aqui. Aí ele vai abrir no localhost, certo? Então a gente, esse é um método. Eu vou mostrar aqui do Windows também, é muito simples também. Você vai baixar, ele vai vir, ele tem esse setup, certo? Mas tem a versão portável também, que é o que a gente vai mostrar. Então, clicou aqui, você vai baixar a versão portátil, ele não tem instalador, você pode rodar no pendrive, no que você quiser. Tem até suporte para x86, muito interessante. Como eu digo, aquelas máquinas bem velhas, você vai colocar e vai funcionar, x86, né? Eu tenho já baixado, então você vai baixar, vai extrair, ele vai vir uma pastinha só dentro, chamada provavelmente Embi, tá? Vai extrair num local do disco aí e pronto, certo? É só isso praticamente para rodar. Ele vai ter, rodou o aplicativo, né? Que nem aqui, vou mostrar, eu já tenho ele já instalado, configurado, né? Então eu Embi, aí ele vai ter uma pasta System, se não me engano, né? Então ele vai estar aqui o executável. É meio chatinho de achar ele aqui. Vamos ver. Aqui, ó, Embi Server, tá? Rodou isso aqui.
ele vai talvez pedir alguma permissão aí no seu computador, porque ele usa a rede, né? Ele vai abrir através da rede. Então você dê permissão a ele e ele vai abrir e vai ter um assistente ali, escolher a língua, país, né? Metadados que você quer usar, certo? Eu não vou mostrar no computador aqui em si, mas eu vou mostrar aqui no caso OS, tá? Então no Linux é daquela maneira, agora no caso OS, claro, bem mais simples, porque o container já está feito, né? Esse aqui é o meu caso OS de laboratório, até o bicho tá... Faz tempo que eu não ligo ele, ele tá meio zoadaço. Nem sei se ele já travou até, inclusive. O bicho tá meio ruim, vamos dizer assim, né? Vamos ver. Tá bem ruim mesmo, tem que dar um jeito. Acho que ele tá atualizando a biblioteca. Faz tempo que eu não ligo ele. Então aqui, se você está usando a versão mais atualizada, é só colocar Emb, tá? Então ele vai aparecer aí o Emb. E aí você vai clicar, tem aqui na versão mais nova a opção de instalação personalizada. Então você vai escolher, aí aqui um detalhe, ó, ele usa as pastas padrão do Casa OS. Tá, no caso aqui, ó, pasta Movie, né? Data Movies lá. E aqui você pode, no caso interno, né? O que vai aparecer interno e aqui é o que é lá do servidor. Né? Medias Movies, né? Então eu vou deixar, tá? Eu vou instalar ele aqui, vou deixar ele instalando no segundo plano, enquanto a gente vai falando aqui. Então ele tem as pastas internas aqui, se você instalar pelo caso OS, ele vai usar essas pastas aqui, mídia, tá? Movies, música, né, e TV Show. Então aqui você vai colocar as mídias suas, né? Eu vou colocar ali ó, os filmes, as séries. Se for conteúdo misto, tudo junto, então isso lá no Emb vai ter que ser escolhido conteúdo misto. Já vou falar também sobre isso aí. Senão você separa eles. O que é série, o que é filme, né? E música é música, certo? Só para não ficar tudo embolado, né? Então tem que estar tudo separadinho. Pra gente testar, eu tenho aqui uma série, né? Ela não tem metadados, não tem nada. Ó. Tem alguns capítulos aqui, eu tava fazendo uma codificação, compactando, né, o MKV para ficar menor, certo? Então eu vou usar isso aqui como referência, tá? Então aqui no caso essa é bem simples, olha, instalou, vamos clicar aqui, a gente vai ver ele já está executando. A gente pode clicar aqui no aplicativo, vamos ver se ele já vai executar. Parece que ainda não. Vamos ver aqui. Definições, terminal, vamos ver o log. Vamos ver se tem alguma coisa de errado. Parece que não. Vamos ver. Pronto, ele demora um pouquinho, né, para carregar. Então aqui é muito simples, né? Linguagem, português, né? Vamos escolher aqui. Português. Vamos ver, português, Brasil. O administrador, certo? A senha, vou colocar bem simples. Então, beleza. Aqui a pasta das bibliotecas, né? Você pode já colocar aqui uma nova biblioteca, como eu falei, o conteúdo misto, se for, né, por exemplo, filmes e séries. Filmes e séries, né? Aí aqui adicionamos uma pasta. Como então ele está no Docker, caso OS, que seja. Então aqui ó, nós temos Data Movies, ó, Data Movies, que é aquela pasta, e temos a outra também, TV Show, né? Pasta música eu acho que não tá aqui, então você poderia adicionar também, né? Para ele aparecer. Mas vamos dizer que seja então só essa pasta aqui. Então seria isso daqui, né? Ok. Aí aqui embaixo você vai colocar idioma, mesma coisa, né? Ó, português Brasil. Aqui também Brasil, vamos ver aqui. Ó, Brasil. Esse aqui é a preferência da imagem. Então colocar também português Brasil, né? Né? Aqui geralmente você não precisa mudar muita coisa. Você vai só colocar. Eu recomendo que você deixa baixado já no diretório
Vamos ver se é isso aqui. Deixa eu traduzir. Não é bom traduzir, mas vamos traduzir. Importe informações a partir de programas de download, metadados. YouTube. Vamos descer. Aqui, ó. Salvar imagens em pastas de mídia. Tá? Então você vai marcar isso aqui, ó. Ou salve artwork ou em media folders. Esse aqui eu costumo deixar marcado porque ele salva já na pasta. Fica tudo bonito, né? E daí se você tiver, digamos assim, além de bonito, né? Ficar os arquivos já prontos, se você for ocupar, fazer alguma coisa, e se você integrar com outro sistema, ele já puxa localmente, né? Da rede, não da internet ou de uma subpasta de outro lugar, né? Que daí se você dá uma permissão, você já tem permissão a aquelas capas, vamos dizer assim, né? Então eu gosto de deixar isso aqui, mas isso aí fica a critério, né? Então aí você adicionou a pasta next. Isso aqui está pedindo se você quer que deixe ligado o PNP, né, para ele abrir a porta automaticamente. Aqui tem que aceitar os termos e terminou. Então aqui é o admin, você clica em cima e aqui você loga. Vamos dizer assim que você queira deixar de uma maneira tipo parecido com o Netflix, né? Tirar essa logo e tal. Eu tenho o meu próprio, né? Eu chamei de NetPlay. Então aqui a gente tem uma personalização, né? Pode ver vermelhos, dá para tirar o botão do Premiere. Então eu vou disponibilizar o CSS na descrição do vídeo também. O CSS aqui, ó. Então eu vou passar aqui para esse novo. General, né? General. Todas as opções gerais aqui do servidor. Vou dar um save. Pronto. Vou dar um home. Aqui então a gente já começa a personalização, ó. Então essa logo aqui está puxando de uma URL, mas ali depois você tem como você alterar, pegar de outro lugar, hospedar a tua imagem, né? Daí você troca, certo? E sumiu já o Premiere, né? Então é bacana. E tem uns tons de vermelho, igual a Netflix, né? Botão, a barra de progresso, certo? Então uma personalização bem simples, vou deixar também na descrição. Tá? Então agora eu vou dar o meu mesmo aqui, o do computador, tá? Vou mostrar aqui como é que fica no computador. Beleza, esse então tá no container, mostrei como é que é bem simples, não tem segredo. Vou até desinstalar ele já aqui, porque eu não vou querer que ele fique rodando, tá? Então, beleza, agora eu vou mostrar no computador aqui. Tá, beleza, então já temos uma mídia, como é que configura para localizar essas mídias, né? Você vai então nas configuração, desce aqui no Web Server, biblioteca, quando você instala ou quando começa do zero, então não vai ter nada aqui. Então você vai clicar aqui no mais, vai adicionar a biblioteca. Igual nós configurou no início, mas tem como pôr por aqui. Se você fazer o skip, né, pular aquela parte, aqui daí não tem como, você vai ter que configurar. Senão você já deixa já a configura como eu mostrei. Mas vamos dizer que falta, né? Então seria aqui a nova biblioteca, vamos dizer assim, você vai colocar outra pasta, digamos música, vai colocar música, mesma coisa. Então você vai adicionar lá e tal, localizar e marcar da forma como a gente fez, certo? Então aqui tem já um diretório, né, configurado, que é esse diretório aqui, tá? Ele está no compartimento de rede, tá? Então eu vou rastrear a biblioteca aqui para ele localizar mais rápido, para não perder tempo, para ele já aparecer a mídia. Então, voltando a iniciar, então aqui já temos conteúdo já aparecendo, né, alguns episódios lá da Walking Dead, beleza? Ele baixa trailer, tudo. Agora se eu voltar aqui na pasta e dar um refresh, ele vai aparecer já as capas, ó, porque a gente configurou, como eu mostrei, que ele baixa no local, ó. Temos acesso digamos assim, ó, a capa, a gente pode trocar, baixar, colocar em outra coisa, que não disse, né? Tem até o screenshot de uma parte do vídeo, né? Entendeu? E esses MFO é as informações, né, no caso do capítulo do filme, né, do seriado, TV show, né, de seriado,
né? Aqui, por exemplo, eu tenho a opção de baixar, estou num explorador web, né? Mas é dentro da minha rede. Então tem uma opção de editar, se eu quiser, né? Então tá aqui, ó, né? O seriado eu recomendo que faça assim, uma pasta padrão, por exemplo, ali The Walking Dead, e aí dentro as temporadas separadas dessa maneira, 1, 2, 3, tudo separadinho, que daí vai ficar certinho, ó, tudo certinho. Ele põe até a sinopse, né, ó, o Rick faz a proposta para, como é que é a proposta? A Jades. Acho que tá certo isso, né? Carol implora para Ezequiel continuar sua luta. Rosita e tá vendo? Então ele fica tudo assim. E um negócio interessante, clicar aqui nessa versão aqui que eu estou usando do Emb, né? Claro, você vai pegar sempre a mais recente, né? Tem aqui, ó, editar imagem. Então aqui você pode editar por ele mesmo, né? E adicionar novas aqui, ó. Se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, tu pode buscar novas capas, ó. Aqui ele vai, você clica em baixar, ó, para colocar o que falta, as imagens que falta, imagem de disco, né? Ó, arte, vamos ver, busca de arte, ó, PNG, ó, por exemplo, clicar baixar aqui. Então ele vai sempre baixar na junto na pasta. Então, cadê a imagem que nós baixou? Tá aqui, ó. Tá vendo? Então é interessante, eu achei interessante essa parte aqui, né? Então beleza. Esse aqui é um seriado, não tem CD, mas se fosse um filme você consegue baixar também como se fosse a layout do CD, né? A parte de cima ali do CD. Achei interessante isso. Então, do vídeo é isso. Vou deixar. Vamos terminar por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Deixa o like aí se gostou. E quem quiser assistir aqui o Netplay, eu deixei aberto. Não aberto, mas vou ter um login aí para você visualizar, certo? E também vou deixar então na descrição para personalização, né, do Emb, né? Você deixar aí parecido com a Netflix, o designer, né? Tá aqui, ó, o Emb CSS. E também temos o Resílio, que é caso você queira montar um servidor, algo, né, maior, né, ou não consegue configurar, a gente também configura do suporte para isso, para Linux também. E o Resílio. O Resílio o que é? Temos vídeo também gravado no canal que ele, digamos assim, que entrega esse conteúdo para você. Você tem que ter ali um espaço. Hoje tem que ter um espaço maior do que 1 tera, tá? Então a gente fornece mais do que 1 tera aí de conteúdo, certo? Então esse vídeo não é em relação ao Resílio, tem outros vídeos aqui no canal em relação a ele, mas a gente também tem a entrega no Resílio e do suporte, beleza? Então vou deixar na descrição aí, quem quiser dar uma espiada aí montar seu próprio servidor, tá aí. Quem quiser dar uma espiada aí no nosso Netplay também vou deixar aí à vontade aí, tá bom? Então até o próximo vídeo, valeu!